Olá, seja novamente bem-vindo e bem-vinda à nossa série de estudos Aprender com Jesus é Tudo. Nós já estamos no nosso quarto estudo. Eu sou a Paty e com muita alegria, a liderança dessa igreja, a Laura e a irmã Carmen preparamos para você um estudo com o tema O que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Exatamente. E foi muito legal, porque quando a gente estava escolhendo os nossos convidados, né, e aí eu vi que no quarto estudo ia ser o Espírito Santo, ia ser minha mãe, e é um tema que ela gosta muito. E eu fiquei muito feliz que acabou que ela ficou responsável por compartilhar esse estudo conosco. E, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso estudo. Eu espero que você tenha tido uma excelente semana e espero que esse momento seja um momento que tenha sido aguardado por você, para que nós possamos estudar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Vamos aprender hoje o que Jesus nos ensinou sobre o Espírito Santo. E agora, nossa convidada vai se apresentar para vocês. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Carmen, eu frequento aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Alto Moarama. Sou grata a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. Estou feliz de estar aqui com as meninas para a gente conversar um pouquinho sobre aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a respeito do Espírito Santo. Bom, antes de nós abrirmos a palavra de Deus e iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de convidar a Paty, a minha mãe, para a gente poder fazer uma oração, e eu convido você também em casa a curvar a sua fronte nesse momento. Amém. Querido e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por um dia na Tua presença. Nós queremos pedir agora que o Teu Santo Espírito esteja conosco, para que nós possamos estudar a Tua palavra. Que possamos aqui ser meros instrumentos, meu Deus. Que seja dito apenas aquilo que seja da Tua vontade, que seja aprendido por nós aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema do Espírito Santo, na oração, né, eu pedi o Espírito Santo para estar conosco nesse estudo, e foi igual nós conversamos no primeiro estudo, que a Bíblia é o único livro que nós conseguimos estudar com o autor do lado. Nós vimos que o Espírito Santo foi responsável por inspirar as Escrituras, né? E quando a gente vai estudar, é muito importante a gente pedir a presença dele, né? Para começarmos, para aprendermos e tirarmos proveito de tudo aquilo que nós precisamos. Bom, o nosso guia de estudo, ele traz para a gente aqui o seguinte comentário. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Você pode verificar em Mateus 1,18. Ele também foi batizado com o Espírito Santo. E você pode verificar em Marcos 1, 9 e 10. Ele foi conduzido pelo Espírito, Lucas 4, 1. E executou os seus milagres por meio do Espírito, Mateus 12, 28. Esses são alguns exemplos de que a missão de Jesus e a missão do Espírito Santo eram totalmente interdependentes. Depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo veio à Terra para estar com os fiéis até que Jesus voltasse novamente. João 14, 1 a 3 e 16, para você conferir em casa. Hoje, nós aprenderemos um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. E para começar, eu gostaria de pedir a ajuda da irmã Carmen para nos dizer, baseado na Bíblia, que promessa Jesus fez aos seus discípulos. Quando Jesus ele morreu, ressuscitou, né? E quando ele estava para despedir, antes de despedir, perdão, estou errando. Ele disse que enviaria outro consolador, né? Quando ele diz outro consolador, ele está em João 14, isso foi antes dele morrer. Quando ele diz outro consolador, era porque ele era já um consolador, né? Então que ele partiria, mas que ele não deixaria os filhinhos dele sós, que ele enviaria alguém para que cuidasse dos filhos, para que orientasse os filhos, para que estivessem com os filhos dele, guiando e orientando em tudo que fosse necessário. A promessa de Jesus foi essa: eu enviarei outro consolador. Amém.
Bom, isso vai bem ao encontro do que a Patrícia leu nesse texto inicial, né, de que a missão de Jesus e do Espírito Santo, elas eram interdependentes, né? Elas não eram concorrentes, uma dependia da outra para acontecer. E a minha mãe falou assim que alguém, né, ele enviaria alguém. O Espírito Santo é uma pessoa. Isso é uma coisa muito importante da gente definir, porque a gente consegue, de maneira bem clara, imaginar a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, mas muitas vezes sobre o Espírito Santo fica uma ideia de que é uma força, uma energia, um poder. Mas, na verdade, é uma pessoa. E isso está lá em Atos 15 e 28, caso você queira conferir em casa, né, de onde que vem esse entendimento de que ele é uma pessoa. E a minha mãe explicou esse contexto dessa promessa de Jesus, né? Com certeza os discípulos estavam bem preocupados e desesperados que quando Jesus partisse, o que seria deles, né? E quando que Jesus cumpriu essa promessa que foi feita aos discípulos de enviar o Espírito Santo? Agora sim. Ele morreu, né? Ressuscitou, e ele cumpriu essa promessa quando ele ascendeu aos céus, né? Ele só depois que Jesus subiu é que o Espírito Santo poderia ser concedido aos espíritos com todos os dons que ele concederia a cada um dos discípulos e que ele concede a cada um de nós hoje, também como igreja e como parte de Cristo. Somente quando Jesus foi glorificado que o Espírito Santo foi concedido aos discípulos. Amém. Jesus ascendeu e 10 dias depois aconteceu o Pentecostes. Então, em João 7,39, nós temos o momento em que Jesus cumpriu a sua promessa de enviar o Espírito Santo. Certo, irmã Carmen? O que é que diz lá em João 7,39? Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém. Amém. Bom, eles receberiam, né, o cumprimento da promessa. E qual que era a missão? Qual que seria a obra, a função do Espírito Santo quando os discípulos o recebessem? A missão do Espírito Santo era ensinar a todos, guiar a todos a verdade e lembrar a todos o que é que ele havia ensinado. A principal função do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem, muito bem. O nosso guia traz para a gente aqui, sugestões de resposta a essa pergunta. Qual seria a obra do Espírito Santo? O primeiro texto é João 14, 26. Vamos ler? Vamos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O que eu disse, né? Então, o Espírito Santo nos ensina sobre todas as coisas. Enquanto nós estudamos, é Ele que está nos ensinando, certo? Amém. Nossa, isso é muito maravilhoso, né? Muito bom. E lá em João 16, 8 e 13, o que é dito? O que eu disse, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, nos guiará em toda a verdade. Porque Amém. ele não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém. Amém. Então quer dizer que por mim mesma eu não posso tomar consciência do meu pecado. Não. O Espírito Santo é quem irá me convencer e me levar ao arrependimento. Sim. Amém. Isso é maravilhoso, assim, porque muitas vezes vem na minha cabeça assim, alguma coisa que eu fiz lá no passado e por um acaso eu não pedi perdão, e aí vem na minha cabeça, assim. E eu imediatamente, Senhor, perdão por isso que eu fiz naquela época. Amém. Sempre é o Espírito. Quando às vezes eu vou fazer alguma coisa que com certeza não vai agradar o coração de Jesus, eu me sinto mal, meu coração fica ruim, não, meu coração é enganoso, mas eu não fico confortável com a situação de estar fazendo alguma coisa que com certeza vai magoar o coração de Jesus. Então o Espírito Santo está completamente, totalmente, o tempo inteiro à nossa disposição para não nos ajudar a não cairmos em tentação e a não pecarmos contra o Senhor. Amém. Isso é maravilhoso. Deus seja louvado por isso. Amém.
Laura? Bom, aqui a gente tem um texto complementando, né, todas essas várias funções que o Espírito Santo tem, e fala: o Espírito Consolador será enviado para ensinar toda a verdade e nos fazer lembrar do que Jesus havia ensinado. Ele não somente apresenta a verdade sobre Cristo, mas traz a própria presença de Cristo. Dessa maneira, tanto o Pai quanto o Filho fazem morada no coração daquele que crê. Assim, a única forma pela qual podemos permanecer em Cristo é por meio do Espírito. Amém. Ele foi, mas ele deixou conosco o Consolador, mas aquele também que pode nos elevar à presença de Cristo. Maravilhoso, né? Bom, e a gente tem falado muito sobre buscar o Espírito Santo, sobre ele ter sido concedido a nós. E qual que é a disposição de Deus em dar-nos o seu Espírito? A palavra de Deus diz que se nós, que somos maus, queremos fazer tudo pelos nossos filhos, nós que somos maus, fazemos de tudo para que nossos filhos não falte nada. Essa disposição que nós temos de cuidar dos nossos filhos, ela ainda é maior em Deus, em querer nos conceder o Espírito Santo. Amém. Amém. Esse texto que a irmã Carmen comentou conosco está em Lucas 11:13. Você pode consultar aí na sua Bíblia, tá bem? Bom, a quem Deus concede exclusivamente o seu Espírito Santo, irmã Carmen? Vamos ler. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então não é para qualquer um que pede? É para aqueles que obedecem à vontade de Deus. E para aqueles que buscam, né? Amém. Temos que orar constantemente, todos os dias, pelo batismo diário do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós não conseguiremos fazer nada. E nós precisamos também obedecer à voz do Espírito Santo que a gente lê na nossa Bíblia, no manual de instrução para a vida. Sim. Ali tem realmente um manual de instrução. Sim, mas quando nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida, a nossa tendência natural é obedecer. Amém. A nossa tendência é caminhar naquilo que ele te ensina a fazer. Nós falamos lá no estudo com o Josadac, né? Eu não obedeço para ser salvo. Sou salvo para obedecer. Eu sou salvo para obedecer. Amém. Eu gosto de falar eu obedeço porque eu fui salvo. Exatamente. É consequência, né? Amém. Amém por tudo isso. Bom, e segundo Jesus, para qual pecado não há perdão e o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Para Jesus não existe pecado para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? E como que é isso? É quando o Espírito Santo vai insistindo muito com a gente não vai ouvindo, não ouve, o Espírito Santo está insistindo, porque é isso que ele faz, ele nunca desiste de nós, ele está sempre insistindo para que nós andemos pelo caminho correto. Então, quando a gente vai deixando de ouvir a voz do Espírito Santo, aquela voz começa a ficar muito longe. O Espírito Santo, às vezes, pode até continuar insistindo, mas a gente já não consegue ouvir mais. Eu tenho uma experiência... Às vezes eu falo que quando eu estou de plantão, e às vezes eu estou no meu horário de descanso, e as pacientes, eu trabalho com gestantes, né? Gestantes em trabalho de parto. Então, às vezes, a gente tem que colocar a mão na barriga delas para ver quantas contrações que elas estão tendo em 10 minutos. Então, às vezes, eu estou no meu horário de descanso, mas eu falo, eu não preciso fazer a dinâmica dela, porque eu estou sabendo que de quantos em quantos minutos ela tem a dor, porque eu estou escutando ela. Às vezes, elas gritam, né? Às vezes, umas ficam bem quietinhas, outras, às vezes, gritam e tal. Então, eu fico vendo quantas contrações ela tem em 10 minutos, não é nem no meu horário de trabalho. E chega um momento que eu já nem escuto aquilo mais e eu consigo relaxar e dormir. Outra experiência também é que eu vi que um rapaz mudou para um lugar onde tinha uma estrada, passava um trem, às 10 horas da noite. E ele, toda noite, ele acordava assustado com aquele barulho do trem. Foi passando o tempo, um dia ele virou para a esposa dele e falou assim, o trem parou de passar às 10 horas da noite? Ele acostumou com aquele barulho. E ele já não ouvia mais. Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo insiste conosco, e nós não damos ouvidos
aquilo que o Espírito Santo fala, aquilo que o pastor falou hoje, né? Uma desobediência obstinada. Você desobedece simplesmente. O Espírito Santo está falando com você e você simplesmente não atende à voz do Espírito Santo. Ou seja, nós estamos estudando a palavra, nós estamos lendo e buscando, nós estamos entendendo aquilo que o nosso Deus deseja nos ensinar, deseja que nós obedeçamos e sigamos, e nós estamos ignorando. Nós estamos ignorando a voz do Espírito Santo para a nossa vida. Exatamente. Ele está nos mostrando o caminho para que nós façamos a conversão e terminemos, no final, num caminho de bem, mas nós estamos insistindo a seguir por um caminho de morte. Pelo nosso coração. É esse o pecado de rejeitar a voz do Espírito Santo. Muito bem, muito bem. Bom, nós trouxemos alguns textos que vocês podem ler e consultar referentes ao pecado contra o Espírito Santo. O primeiro deles é Mateus 12. Na verdade, é um texto, 2 versículos. Mateus 12, 31 e 32. Laura, pode ler para nós, por favor? Claro. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. É uma questão de lógica, né? Se eu não escuto a voz do Espírito Santo, eu não sou convencido do meu pecado. Se eu não sou convencido do meu pecado, eu não peço perdão por ele. E por isso que eu não sou perdoado. Mas a partir do momento que eu permito que o Espírito Santo me alcance e eu peço perdão por esse pecado, eu consigo buscar a Jesus novamente, né? E quebra esse ciclo vicioso. A graça de Deus te alcança nesse momento. Bom, aqui o nosso guia de estudo diz pra gente assim: Jesus ensinou que uma das funções do Espírito Santo seria convencer os homens do pecado, tal como a irmã Carmen falou. Está lá em João 16, 8 e 9. O arrependimento ou a tristeza pelo pecado só pode ocorrer pela ação do Espírito Santo no coração. Logo, o pecado contra o Espírito Santo é a recusa persistente de atender aos seus convites para o arrependimento. Deus sempre está disposto a aceitar o arrependimento, pois é rico em perdoar. Isaías 55, 7. Mas o próprio ser humano, pela dureza do coração e apego ao pecado, se coloca fora do alcance da graça de Deus. Mais uma vez, eu, a Laura, a irmã Carmen e você que está aí acompanhando conosco o nosso estudo, ouvimos a voz do Espírito Santo para a nossa vida. Amém. Que nós estejamos dispostos a escutar e a buscar a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus. Nesse pensamento, eu gostaria de pedir à irmã Carmen que fizesse uma oração por nós, mas antes, muito obrigada. Muito obrigada pela sua disposição, pela sua presença, pelo seu carinho com a Igreja do Alto Umuarama sempre. Laura, muito obrigada. Obrigada a você, Pati, pela parceria. Oremos. Santo e bondoso Deus, obrigada, Senhor, pela sua infinita bondade em nos conceder o Espírito Santo. O Senhor nos ama tanto, que o Senhor subiu aos céus, mas não queria nos deixar só. Amém. E por isso o Senhor enviou outro Consolador, para que nos protegesse, nos guardasse de nós mesmos, nos ensinasse o caminho a seguir, nos convencesse dos nossos erros e nos ajudasse, Senhor, a seguirmos num caminho que nos conduzisse à eternidade. Amém. Pai querido, queremos pedir o batismo diário do Espírito Santo. Amém. Senhor, não desista de nós, nos ajuda a cada dia. Que nós possamos nunca, Senhor, recusar, rejeitar a voz do Espírito Santo em nossas vidas, porque sabemos que é para o nosso bem e para a nossa salvação. Conduze-nos, ó Deus, pelo caminho que nos levará àquele grande dia, e que o Senhor conceda a nós a graça, a bondade e a misericórdia todos os dias em nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós nos despedimos de você que acompanhou mais esse estudo, e o meu desejo sincero é que durante essa semana você possa pedir diariamente o batismo do Espírito Santo.
que você possa escutar o que Ele tem a te dizer. E mais uma vez eu deixo o convite para você se inscrever no nosso canal aqui para receber os estudos, receber os outros vídeos que são postados semanalmente, que você possa nos acompanhar pelo Instagram também. Você pode entrar em contato por lá, mandar uma mensagem que a gente pode responder. IAS de Alto Umuarama. E você está convidado a nos visitar também, na Rua Paulo de Frontin, 1321, no bairro Alto Umuarama, próximo ao aeroporto. Amém. Nós nos vemos no próximo estudo. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa semana.